Oi, eu sou a Carol Suna e hoje eu tô aqui pra falar de Fumetsu no Hanatae, sobre esse arco que é o meu preferido, o arco do Gugu, que passa a história do Gugu, e pra falar também um pouquinho sobre esses seres aí que são os principais inimigos do Fushi aí, que eu conheço como batedores, mas tá com um outro nome aí, uma exibição no anime. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho o que eles são, sem dar muitos spoilers sobre o mangá. E vamos lá então. Sobre esses seres que atacam o Fushi constantemente, nós vimos ali que toda vez que ele ataca o que ele consegue matar, na verdade, o Fushi. Às vezes eles lutam ali, mas quando ele realmente consegue matar o Fushi, por ele ser imortal, ele volta e tal, mas quando ele morre, esse ser consegue sugar alguma das pessoas que o Fushi consegue se transformar, então esse ser assume a forma dessa pessoa que ele absorveu nessa primeira luta que a gente teve no começo nos primeiros episódios desse arco, onde o Fushi luta ali sozinho praticamente, só tem a Pioran ali tentando achar ele, mas não consegue ajudar. Inclusive onde a gente começa a ver o nosso narrador da história, que é quem criou o Fushi, o cara do capuz preto, que é assim que o Fushi chama ele. A gente tem finalmente um rosto, a gente consegue entender quem tá por trás disso tudo. Porém, ele não ajuda muito, ele só fica olhando as coisas ali. Nessa luta, esses seres atacaram o Fushi e teve uma hora que eles se transformaram no urso, por exemplo. E então saem algumas partículas ali do corpo, né, do Fushi, que depois que ele morre, saem algumas partículas dali e vai direto para esses seres que no começo são só como núcleos, bolas assim, com algumas coisas como se fossem os galhos saindo deles. E quando essas partículas saem do Fushi, então, e vão para esses seres, esses batedores, então eles absorvem e conseguem se transformar em uma dessas pessoas. Nesse caso do urso, quando ele sugou essas partículas do Fushi, conseguiu absorver a forma do urso e todos os poderes que o urso teria, toda a força dele. E imediatamente o Fushi não consegue mais se transformar no urso. Por mais que ele tente, ele não consegue. E a gente consegue ver também ali no que seria o pensamento do Fushi, uma memória apagada, um espaço em branco, desse formato, como aconteceu quando ele perdeu o menino, quando ele perdeu o lobo. Essas ficam só silhuetas ali em branco e ele não consegue lembrar quem são ou o que ele passou com essas pessoas. Porque esse poder do Fushi de se transformar em pessoas é totalmente ligado a memórias, a sentimentos que ele tem. Então ele tem memórias dessas pessoas, então por isso ele consegue se transformar nelas. E é um pouquinho mais, mas eu não posso falar muito, senão vai dar uns spoilers do mangá. Mas dá pra dizer que são memórias que ele tem, então por isso que ele consegue se transformar. E esses batedores sugam essas memórias e tiram do Fushi, justamente para enfraquecer ele, porque o Fushi ele é o maior rival deles. E tem mais coisas sobre os poderes do Fushi, sobre o que ele pode fazer, com quem ele pode se transformar. E também a conexão que ele tem com essas pessoas que passaram pela vida dele, tanto a Mate, a Parona, o menino sem nome lá, né? O menino da neve, o lobo. Todos eles têm uma ligação a mais, que a gente vai ver mais pra frente, mas o que dá pra falar agora sobre esses seres é citado mais pra frente, que esses vencedores são como se fossem almas sem um corpo, por isso elas acabam roubando e sugando os corpos, memórias que o Fushi tem, além de ser para enfraquecer o Fushi, também para eles usarem a favor deles. E essas informações de coisas que o Fushi pode fazer, ou da ligação que ele tem com essas pessoas que ele se transforma, essas pessoas que passaram pela vida dele, incluindo agora o Gugu, que também morreu, vai ter toda a diferença no final, numa parte mais pra frente
da história, em que ele vai descobrir novos poderes e poderes muito especiais e que vão fazer uma evolução bem grande na história e que vai mexer com a gente de novo depois de tudo que a gente já sentiu aí com a morte deles, e ainda vai ter mais coisas pra gente se chocar. Esse arco do Gugu é uma história muito bonita, um menino bem pobre que vivia só com o irmão, que acabou traindo ele, abandonando ele, e ficou então tendo que se virar sozinho, ainda para salvar Arin. Ali ele acaba adquirindo uma deformidade no rosto e quase morreu. Não foi morto por pouco, por esse senhor que ele chama de vovô cerveja, que acabou salvando a vida dele, mas de uma forma meio esquisita, né? Que acabou injetando cerveja no estômago dele, que de alguma forma não tão lógica ali consegue fazer com que ele cuspa fogo, ou que consiga armazenar álcool ali com qualquer chama, qualquer pedaço, qualquer pouquinho de fogo ele consegue expelir para como se fosse um jato mesmo, algo mais forte. Esse arco traz uma parte mais romântica ali que a gente teve da Arin com o Gugu, com um desenvolvimento muito legal. A Arin começa sendo uma menininha bem chata, bem mimadinha, riquinha, e que ao decorrer do tempo vai aprendendo ali com o Gugu e se torna uma pessoa totalmente diferente e consegue ver um pouco mais do que são realmente coisas necessárias. E essa cena da morte do Gugu, pra mim, é uma das melhores cenas e mais tristes também que tem ali, das mortes, mesmo do que eu já vi pra frente até agora, é a que mais me marca. É essa parte ali que ele segurou todo o peso ali dos destroços nele pra que a Arin ficasse no mínimo intacta. Ela fez acordada alguns dias, mas depois voltou ao normal. E eles com muita pena de contar pra ela que o Gugu morreu. Então Fuxi finge que é o Gugu, se transforma no Gugu e fala que quem morreu foi o Fuxi. Mas ela percebe, né? Ela conhece o Gugu, ela sabe que ele não era o Gugu, mesmo tendo a mesma aparência. E depois ela não diz nada pra eles, mas depois a gente vê ali uma cena dela chorando ali, contando pro pai que não quer mais se casar com ninguém, porque a pessoa que ela queria se casar não está mais ali. Mas que ela acredita que ela tá junto do Fuxi. E o Fuxi também, por sua vez, nem quer mais ficar ali, vivendo ali por lembranças do Gugu. E também porque ele não quer colocar mais ninguém em risco, já que os batedores vieram atrás dele, e por isso o Gugu acabou morrendo. Então ele se afasta, mas a Pioran não quer deixar ele sozinho, então ela vai atrás dele, mesmo contra a vontade dele. E eles chegam nosso novo arco aí, de uma ilha que envolve muitos novos personagens e muita coisa. Pro Fuxi, que é um ser, uma pessoa que ainda não está acostumado com nada do mundo, acho que a parte mais chocante que ele vai ter agora de talvez um lado mais escuro da humanidade. Acho que é a primeira vez que ele vai ter contato com pessoas assim. Essa é uma ilha de prisioneiros, praticamente pessoas que cometem algum crime, são jogadas lá e vivem sem uma forma totalmente sem lei. É uma ilha que as pessoas fazem suas próprias coisas, então é um caos de certa forma. E nesse arco teremos surpresas desagradáveis. Muito em breve já deve começar a aparecer. Eu volto para falar especificamente dessa surpresa. E também vamos ter mais desenvolvimento do Fuxi, já que a Pioran foi com ele e quis ensinar mais coisas ainda para ele. Ela que foi a primeira ali a ensinar ele a escrever, a falar corretamente, desde que o Hanamati morreu, ele ficou sozinho com ela. Então ela já começou a explicar coisas pra ele. Nesse tempo que ele passou ali com o Gugu, se passou 4 anos, então ele também evoluiu. E como a gente viu ali, como ele não quis
se transformar em nenhuma das outras formas dele. Nesse período de 4 anos, o corpo dele envelheceu nesse formato desse menino sem nome, envelheceu, então, mas isso foi totalmente reduzido e depois que ele teve que se transformar para lutar com os batedores lá, então ele se transformou e quando ele voltou à forma desse menino sem nome, voltou à mesma forma de antes, porque é essa a condição. Se ele ficar na mesma forma por anos, aquela forma vai envelhecer, mas se ele se transformar, isso parece que se reinicia, então ele volta da forma que ele conheceu essa pessoa. Assim como a Mate, ele vai sempre se transformar nela no tamanho, na idade que ele conheceu ela. Se ele ficar no formato da Mate por anos, então vamos ver uma Mate crescidinha ali, um fuxi em forma de Mate crescidinha, assim como aconteceu um pouquinho com nesses 4 anos nele de forma desse menino sem nome. Essa ilha vai trazer muitos conflitos pro fuxi. Ele vai ter que decidir mais as coisas, e essa parte que eu começo a gostar mais, de que ele começa a decidir e pensar tudo sozinho. Ele até estava com um raciocínio melhor do que antes, não agindo e pensando tanto como uma criança, e pensando um pouquinho mais, conseguindo raciocinar um pouquinho mais sozinho, mas muito apoiado ainda no Gugu. Então agora que ele não tem mais o Gugu, ele consegue raciocinar sozinho e de uma forma mais adulta. E isso vai evoluindo, isso vai acumulando mais pra frente, principalmente agora nesse arco dessa ilha. Uma ajuda de personagens, alguns de personalidade muito forte ali, que ele encontra. Então ele começa a decidir, e a partir daí que a gente tem o Fuxi, que eu conheço, que é esse mais protagonista de anime mesmo, não um Fuxi tão inocente, tão perdido no que tá acontecendo em volta dele. É um arco muito bom também, eu gosto muito desse arco. Diria até que é o último arco ali antes da história de se dividir e tomar um outro rumo. Temos também esse ser que criou ele, esse cara do capuz preto, que não ajuda ele a lutar em nada, só fica mandando ele se separar das pessoas que ele começa a conviver, só fica falando que ele precisa de estímulos, que ele precisa ficar forte, sem explicar muita coisa pro Fuxi. E esse ser também, o único que não consegue ver é o Fuxi. O Fuxi é o único que consegue enxergar ele e conversar. A gente vai saber um pouco mais dele também mais pra frente, mas ele ainda é um grande mistério. E no começo eu até achei que ele que estaria trazendo esses batedores, mas não. É justamente ao contrário, ele tá do lado do Fuxi ali e criou o Fuxi pra isso, pra poder ficar mais forte e que ele vença esses seres aí que tem mais histórias por trás deles. Bom, então é isso. Eu quis comentar um pouquinho do que eu achei, do que eu acho desse arco do Gugu e da evolução do Fuxi de novo, que eu acho que o que mais importa no anime é o que a gente precisa mais observar ali, das situações que acontecem, mas também em como isso está influenciando o desenvolvimento dele. E vamos esperar muitas coisas agora nesse novo arco da ilha. E é isso. Se vocês quiserem vídeos com spoilers do mangá sobre os poderes do Fuxi, até onde vão, o que ele pode fazer e como isso afeta as memórias, as coisas que ele tem, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram também, @carolswan. E lá eu trago coisas, enquetes pra trazer aqui pro canal. E me diz aí o que vocês estão achando desse Fuxi, desse arco do Gugu, como que foi, qual o arco preferido de vocês até agora. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pelo seu apoio. Matane.